Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, nesta quarta-feira nos é apresentado o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Vemos Jesus fazendo uma oração de louvor, louvando ao Pai, e nesta oração nós vemos duas atitudes contrárias, dois verbos contrários, que são esconder e revelar. Jesus manifesta este louvor ao Pai porque ele escondeu as coisas do seu reino aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Nós vemos dois verbos que são contraditórios: esconder e revelar. E é interessante que nós analisemos estes dois verbos no contexto deste evangelho. Esconder. Por que será que Deus esconde? Onde será que Deus esconde? Por quê? E esta pergunta, nós temos a resposta, que é: Deus esconde os mistérios do seu reino aos entendidos, aos sábios. Mas aonde? Aonde ele esconde? Ele esconde justamente atrás do ego de cada pessoa que assim vive. Este ego poderíamos imaginar como uma grande parede, um grande muro que está à nossa frente. Este muro não nos deixa enxergar nada além de nós mesmos. Somente temos o olhar para nós mesmos. E por isso somos incapacitados de perceber as realidades tal como Deus quer. Perceber o que está ao nosso redor, perceber os nossos irmãos, perceber as maravilhas da criação de Deus. Este muro, que é o símbolo do nosso ego, está nas nossas atitudes de egoísmo mesmo, de orgulho, de vaidade, ou conforme nós dizemos numa expressão muito popular, tal pessoa parece que tem um rei na barriga, porque só vê a si mesma. Então, diante desta reflexão, é preciso que nós tenhamos atitudes para destruir este muro que está à nossa frente, a fim de que nós possamos enxergar melhor, enxergar como Deus quer. Destruir o muro, isto é, destruir o nosso egoísmo, as nossas atitudes de olharmos somente para dentro de nós. É isso que o Senhor critica neste evangelho: a sabedoria mundana, o entendimento das coisas do mundo. E pelo contrário, Deus se revela, Deus se manifesta aos pequeninos. Este é o agrado do Pai: manifestar-se e revelar-se aos pequeninos. Então nós entendemos que por trás deste nosso ego é que está Deus mesmo. Por trás do nosso ego. À nossa frente vai o nosso ego. À nossa frente estão as nossas atitudes contrárias ao reino de Deus. E o Senhor, então, quer que nós destruamos este muro
para que Ele seja tudo em nós. São as atitudes de humildade, de simplicidade que nós devemos cultivar. E é interessante que este Evangelho está justamente neste dia 15 de julho, onde nós celebramos um grande homem da Igreja, que foi São Boaventura. Quem foi ele? Ele foi o sucessor de São Francisco de Assis na Ordem Franciscana. É considerado como o segundo fundador da Ordem Franciscana. Ele, com apenas 36 anos, iniciou a guia da Ordem Franciscana, logo após a morte de São Francisco de Assis. E ele é tido como homem de vida santa e de muita oração. Ele colaborou e muito com a Igreja, sobretudo em um momento difícil. Ele preparou seus estudos para uma grande exposição no Concílio de Leão, para demonstrar amor à Igreja. E é uma expressão de São Boaventura que nós podemos refletir de acordo com o Evangelho de hoje. Muitas vezes nós pensamos que a santidade está no conhecimento de tantas coisas a respeito de Deus, mas, assim dizia São Boaventura, se Deus dá à pessoa humana somente a graça de poder amá-lo, isto é o suficiente, isto basta. Uma simples senhora poderá amar mais a Deus do que um ilustre professor de teologia. É preciso que nós compreendamos isto. Uma pessoa simples pode amar muito mais a Deus do que aquele que tanto estudou teologia e às vezes tem um grande conhecimento, mas não tem a capacidade de amar a Deus e ter um coração simples. Então é isso que nós devemos aprender. Não basta ter conhecimento de tudo. Deus nos chama a amar. E amar a Ele na pessoa dos nossos irmãos, procurando viver com simplicidade de coração. Assim é o exemplo de São Boaventura, homem muito douto, muito capaz, muito inteligente, mas homem de profunda oração, homem de grande simplicidade, que nos estimula a assim também vivermos. Peçamos então a São Boaventura que nos dê esta simplicidade de coração, que nós sejamos pequeninos para que Deus se revele a cada um de nós. Que tenhamos uma feliz quarta-feira, na graça e na paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.